Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, em casa, se protegendo e se cuidando nessa quarentena, certo? Eu preparei um esquema para vocês sobre o conteúdo. Nós vamos trabalhar com o capítulo 2 do livro, ok? E eu espero que seja proveitoso para vocês, que facilite o entendimento de vocês, tá bom? Então vamos lá começar. Nós iremos trabalhar com verbos, ok? Como já estudado, dentro dos verbos existem dois tipos, os verbos regulares e os verbos irregulares. Como que eu faço para descobrir se um verbo é regular ou irregular? Vamos lá, relembrar isso que já foi estudado em sala de aula. Primeira coisa que a gente tem que fazer: analisar o verbo na sua forma infinitiva. Quando é que um verbo está na forma infinitiva? Quando ele terminar com AR, ER ou o IR, certo? Então, vamos lá. Os verbos regulares, eles são caracterizados por possuir o mesmo radical. Então, aqui, o que é o radical e o que é a desinência? Eu falei para vocês que o radical é o começo do verbo. Como assim? A desinência, ó. Se o meu verbo termina em AR, a minha desinência vai ser o AR, ok? E o que sobrou? O que sobrou é o meu radical, certo? Então, vamos lá. Se um verbo, para ser regular, ele tem que ter o mesmo radical, então quer dizer que esse meu radical aqui, ó, ele tem que se repetir em todas as conjugações dos verbos. Então, aqui, estou, estás, está, estamos, estais e estão. Percebam que o mesmo radical que eu tenho aqui na forma infinitiva, ele se repete exatamente igual em toda a conjugação do verbo. Então, isso caracteriza um verbo regular, ok? Se o verbo regular é o que possui o mesmo radical, o verbo irregular é o que tem um radical diferente. Então, aqui, o verbo tener, eu tiro a minha desinência, que no caso é o ER, e fico com o meu radical, que é o T, o E e o N. Para ele ser um verbo regular, ele necessita ter o radical exatamente igual, o que não acontece no verbo tener. Por exemplo, na primeira pessoa do singular, o radical é o mesmo, porém na segunda já tem uma mudança. Tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis e tienen. As únicas pessoas que estão exatamente iguais ao radical aqui na forma infinitiva é a primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural. Todos os outros permanecem diferentes. Desculpa. Primeira do singular, primeira do plural e segunda do plural. Todos os outros permanecem diferentes. Então, isso caracteriza um verbo irregular, o radical diferente, ok? Pronto, isso nos leva ao assunto que nós iremos trabalhar, que é diptongação, certo? O que é a diptongação? É a troca de uma vogal por um ditongo nos verbos irregulares, ok? Ó, existem 4 tipos de diptongação, certo? Existe a troca do E pelo IE, existe a troca do O pelo UE, e existe a troca do U pelo E e do I pelo IE, certo? Na página 14 do livro de vocês, tem todos esses verbos aqui, tem mais explicado o que eu tô falando, ok? Então, vamos lá. Nos verbos pensar, por exemplo. Vou pensar, eu tenho a troca no radical da minha vogal E pelo ditongo IE. Vou trazer aqui o livro de vocês, ó. Livro de vocês na página 14, por exemplo, aqui. Câmbio de E por IE. Nós temos o verbo pensar, o querer e o sentir, certo? No meu radical aqui eu tenho a letra E. Só que na minha conjugação, percebam, essa minha vogal ela é trocada por um ditongo. Aqui no caso é o IE, certo? Então fica yo pienso, tu piensas, ele ou ela pienso, ok? Essa troca, essa ditongação só não ocorre na primeira e na segunda pessoa do plural. Todas as outras isso acontece, certo? As únicas que não acontece é a primeira e a segunda pessoa do plural. Isso em todos os verbos, ok? Todos os verbos. Ó, então, aqui, nos verbos
Pensar, querer e sentir acontece a mesma ditongação. A troca do é pelo o e é, certo? E aí, nós vamos para o segundo tipo de ditongação. Que no caso é o ó pelo o é. Isso acontece nesses verbos aqui, certo? Bolar, beber e dormir. Vamos ver aqui no livro. Mesma coisa do é para o ié, certo? Eu tenho no verbo infinitivo, no meu radical, a letra O, a vogal O, e na conjugação do verbo eu vou trocar este O pelo o é, ok? Então, aqui, yo, vuelo, tu, vuelas, ele ou ella, vuela. Nosotros, que foi que eu disse? Primeira e a segunda pessoa do plural não acontece a ditongação, então ela fica normal. Bolamos, vosotros bolais, ellos e ellas vuelan, ok? Mesma coisa acontece no verbo volver e no verbo dormir, certo? A próxima ditongação é no verbo rugar. Eu troco a minha vogal U pelo ditongo ué, ok? Então, aqui, ó. Eu. Então, aqui. Yo juego, tu juegas, ele ou ella juega. Primeira e segunda pessoa do plural não acontece ditongação. Nosotros jugamos, vosotros jugais, ellos e ellas juegam. A troca do U pelo ué, certo? E a última é a troca do I pelo ué, que acontece no verbo adquirir. Eu troco o I na minha conjugação pelo o IE, certo? Então, fica yo adquiero, tu adquieras, ele ou ella adquiere. Primeira e segunda pessoa do plural não acontece. Adquirimos, adquiris, ellos e ellas adquirem, ok? Eu trouxe aqui uma pequena atividade pra gente treinar juntos, ok? Então, vamos lá. Quero que vocês façam junto comigo. O que nós iremos fazer aqui nessa atividade, certo? Eu quero que vocês conjuguem os verbos que estão entre parênteses, de acordo com a pessoa do verbo, ok? Então, vamos lá. Pablo e yo. Pablo e yo. Qual pronome eu poderia substituir? Só poderia substituir Pablo e yo por nosotros. Pablo e eu, nós. Então, aqui, no lugar de Pablo e yo, eu posso substituir por nosotros, ok? Nosotros. Nosotros e o verbo rugar. Então, vamos lá dar uma olhadinha no livro, certo? Verbo rugar, nosotros. Lembra que eu disse que a primeira pessoa do plural, nós, não sofre de ditongação. Então, aqui, nosotros rugamos, certo? Nosotros rugamos. Mis padres, mais de uma pessoa, plural, certo? Então, meus pais, qual pronome eu posso fazer a substituição? Eu posso substituir meus pais por eles, certo? Ellos. Ellos no verbo dormir. Então, vamos lá no livro, dar uma olhadinha no verbo dormir. Dormir no ellos. Ellos duermen com O. A ditongação do trocando o O pelo o E. Então, aqui, ó, ellos duermen, certo? Próximo. Yo siempre. Aqui no caso, o meu pronome já está aqui, né? Explícito, ó. Yo volver. Então, vamos lá no volver. Aqui, ó, volver. É a troca do O pelo UE, certo? Então, yo vuelvo. Ok, ó, fazendo a trocazinha aqui, ó, certo? Então, aqui, ó, yo vuelvo. E a última, ellos, que também já tá conjugado, né? Já tá, o meu pronome pessoal já tá aqui, não precisa fazer alteração nenhuma. Pensar.
Eles pensar, no verbo pensar, aqui, ó. Eles, no verbo pensar, eles pensam, ó, trocando o pensar, o é pelo o ié, ok? Então, eles pensam. Vamos ver como vai ficar essas frases. Ó, vamos lá. Pablo y yo jugamos al fútbol. 2. Mis padres duermen muy temprano. O que é temprano, gente? Cedo. 3. Yo siempre vuelvo con a diptongación de la escuela a las 13 horas. 4. Ellos piensan en viajar. Certo, gente? Essa foi uma pequena atividade só pra gente treinar. O que eu quero que vocês façam agora? Ó, página 14 do livro. Vocês vão fazer em casa, certo? Então, foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha conseguido resolver todas as dúvidas de vocês. E a gente se encontra por aí.